Dia Santo! Santo dia! Então estamos em mais um Consagra-te TV junto com você para a gente dar continuidade ao nosso curso de consagração, ao nosso curso de formação para a consagração à Nossa Senhora pelo método de São Luís de Montfort. Nós da comunidade ficamos muito felizes em saber que você está se preparando, em saber que você está desejoso de poder ser um escravo de amor, ser esse escravo dependente totalmente pela confiança que você deposita em Deus pelas mãos de Nossa Senhora. Então hoje vamos a mais um capítulo do tratado, que é o capítulo 4. São Luís coloca como título A Natureza da Perfeita Devoção à Santíssima Virgem Maria. E São Luís ele coloca esta natureza porque muitas pessoas elas têm dificuldade em aceitar de certa forma a consagração, porque veem que não precisam, veem que acham que é uma coisa desnecessária, que acham que é uma coisa supérflua, mas quando a gente entende realmente pelo tratado o que é esta consagração e qual a sua natureza, a gente vai entender que esta perfeita devoção à Nossa Senhora é basicamente a renovação das promessas do batismo, né? E São Luís ele coloca como o artigo 1º uma perfeita e total consagração de si mesmo à Santíssima Virgem Maria. Natália, na primeira semana a gente tem para se libertar do mundo, né? Libertar-se do pecado, e aí a gente vai para o conhecimento de si. E eu acho que não é à toa que São Luís coloca como este título, né? Que é uma perfeita e total consagração de si mesmo. Então, primeiro a gente precisa saber o que é que a gente está entregando, não é? Para a gente ter realmente esta perfeita e total consagração. Exatamente. E outra justificativa, entre aspas, né, que não é justificativa, é que as pessoas falam que estaria negando a consagração por causa disso, é justamente o fato de que a devoção à Virgem Maria, essa consagração à Virgem Maria é algo para os santos, né? É algo para aquelas pessoas que já estão totalmente formadas, aquelas pessoas que buscam uma perfeição de vida. Eu ainda não estou preparado para me consagrar, não. Exatamente. Né? Porém, seria muito injusto que a Virgem Maria só ajudasse esses que já estão perfeitos. Ao contrário, a Virgem Maria quer ajudar aqueles que ainda não estão perfeitos. Porque é justamente isso que ela veio para nos auxiliar, né? O Senhor, aos pés da cruz, nos entregou as mãos da Virgem Maria. Na pessoa de João, ele nos entregou nas mãos da Virgem Maria. Então, é preciso que a gente, de fato, receba essa consagração à Virgem Maria como uma grande arma, que nos coloca em ordem de batalha, mas mais preparados para essa volta gloriosa de nosso Senhor, né? Então, é necessário que vocês assistam esse programa, continuem assistindo esse programa, para que vocês consigam uma preparação maior, né, para esse grande exército que a Virgem Maria está preparando. E aí a gente primeiro precisa entregar algumas coisas, né? A gente entrega muitas vezes a nossa confiança a coisas que carecem de valor. Muitas vezes a gente deposita a nossa confiança em móveis, em joias, em situações onde a gente sabe que não vai durar muito. Mas se a gente souber que nós estamos entregando a Nossa Senhora, aí, como dizia minha avó, é outros 500. Por quê? Porque a gente sabe que ali não vai sair nada que não seja a graça de Deus. Não vai sair nada que não seja para me ajudar na minha santificação. E isto São Luís coloca, por exemplo, que a gente entrega 4 coisas, vamos dizer assim, né? Nosso corpo, nossa alma, nossos bens interiores e nossos bens exteriores. Natália, como é isso que a gente entrega nessa consagração? O porquê que a gente precisa entregar, né? Melhor dizendo, estas coisas na consagração. Primeiro nós precisamos entregar o nosso corpo, porque é no nosso corpo que existem todos os nossos sentidos, né? Paladar, que existe o olfato, que existe a visão, né? Que existe o tato. Então, é dentro do nosso corpo que
se coloca a todos os nossos sentidos. E aí, a prática verdadeira de devoção à Virgem Maria é entregar os nossos sentidos à Virgem Maria. Para que já não seja de fato eu a pegar, para que já não seja eu a olhar, mas que seja a Virgem Maria em mim, né? É nos nossos sentidos que muitas vezes estão os nossos pecados, né? O próprio Senhor, ele diz, se tua mão te leva a pecar, corta, né? Então, é nos nossos sentidos que está muitas vezes a causa do nosso pecado, né? A forma do nosso olhar, a forma do nosso pegar, né? A forma de nós falarmos com os outros, e tudo isso nos leva a pecar. Então, a nossa entrega no nosso corpo, ela leva também a Virgem Maria a cuidar dos nossos sentidos. Que, de fato, a Virgem Maria ela possa mudar a nossa forma de falar, que ela possa vir ao nosso auxílio, né? A maneira de nós falarmos, que seja a Virgem Maria falar por nós, né? Porque certamente a Virgem Maria era aquela que pouquíssimo falava, né? Mas quando ela falava, a sua fala, o seu agir, a sua postura modificava os corações. Então, que seja ela viver por nós. E também devemos entregar a nossa alma, porque na nossa alma está toda a nossa potência, né? De fato, aquilo que eu sou diante de Deus está dentro da nossa alma, né? Porque o Senhor, Ele primeiro fez de nós a nossa alma e depois depositou na alma um corpo, né? Para que, de fato, ali fosse unido, né, toda a potência divina, todo o desejo de Deus para nós ao nosso corpo, né? E é por isso que eu preciso entregar a minha potência, para que já não seja eu, o meu orgulho, toda a minha capacidade a mover o meu amor à Virgem Maria. Não, mas que seja a minha humildade e o meu ser que me leve a me consagrar ainda mais à Virgem Maria. O cerne da questão da consagração à Virgem Maria é justamente a dependência, e não o meu orgulho, né? E não a minha extrema capacidade, não é isso. Uma outra coisa que eu devo entregar à Virgem Maria é os meus bens exteriores, né? Falava que muitas vezes as pessoas se apoiam, confiam em bens exteriores que ela tem. Por exemplo, uma casa, um móvel, as boas roupas que ela tem. Não, isso são somente coisas que passam e que de fato nós iremos deixar aqui na terra. Então, tudo isso, até os meus bens futuros, devem ser entregues à Virgem Maria. Depois vocês irão fazer a carta de consagração à Virgem Maria e São Luís coloca lá que eu preciso entregar meus bens interiores, meus bens exteriores, passados, presentes e futuros, né? E até as minhas boas obras. E aí essas boas obras são justamente os bens interiores que nós praticamos. Até essas virtudes que a gente tanto fala para vocês praticarem todos os dias, pronto. Essas virtudes vocês devem entregar à Virgem Maria. Ah, Natália, mas ela já tem essas virtudes. Para que ela vai querer receber? Justamente porque às vezes ainda a gente praticando essas virtudes, a gente entrega essas virtudes à Virgem Maria de uma forma totalmente cheia de orgulho, cheia de coisas que mostram que de fato eu estou fazendo aquilo dali porque eu tenho capacidade de fazer aquilo dali. E aí mancha a minha virtude, né? Então a Virgem Maria ela é como aquela rainha que ela vai embelezar aquele presente que eu vou dar ao Senhor. E por conta disso, Nossa Senhora nos mostra que para a gente entrar nessa forma de Deus, como diz Santo Agostinho, é preciso a gente estar conforme. Conforme o quê? Conforme as virtudes de Nossa Senhora, como a Natália estava falando. É preciso a gente se adaptar. Você, por mais que tenha todos os seus defeitos, seja uma pedra rígida, mas você precisa ser lapidado, né? Você precisa estar em conforme união com Nossa Senhora. E com isso, você vai estar cada vez mais confiante a ela. Por quê? Porque você vai se parecer e conhecer mais a quem você está se entregando. E nisso, Nossa Senhora, ela nos coloca como uma massa de bolo, por exemplo, que é toda maleável. Porque assim, dessa forma, cheio de
maleabilidade mesmo, você vai poder se tornar cada vez mais uma Maria presente na sua família, na sua escola, no seu trabalho, para que aí você possa marianizar não somente você, mas aquelas pessoas que estão junto, que estão próximos. E este é o objetivo da consagração. Pela sua fé, você vai conseguir renovar as promessas do seu batismo, que é basicamente duas coisas. Você crê em Jesus Cristo e você renuncia a Satanás. Então, no batismo, os padrinhos foram responsáveis para fazer com que você acatasse essas duas responsabilidades, a fé e a renúncia. Então, esses dois pilares fazem com que a sua vida de cristão seja agraciada por Deus. E esta graça de Deus, ela pode ser renovada com esta consagração pelo método de São Luís de Montfort. Natália, esta consagração, ela nos une, nos consagra e nos conforma a Nossa Senhora. E tudo isto vai estar ligado também à nossa renovação das promessas do batismo, não é verdade? Exatamente. São Luís vem falar que, dentre todas as devoções à Virgem Maria, aliás, todas as devoções que é feita, a devoção à Virgem Maria é a mais perfeita. Ela que é aquela que mais agrada ao Senhor, né? E justamente porque a Virgem Maria ela é mais conforme a Deus, a criatura mais conforme a Deus, né? Porque se não fosse isso, ela não estaria somente abaixo de Deus, né? Se não fosse isso, ela não estaria nesse pedestal alto, né? Então a Virgem Maria é aquela que foi mais perfeitamente conforme ao Senhor. Então, se ela foi mais conforme ao Senhor, eu devo estar mais ao lado dela do que todas as outras pessoas. Eu devo estar cada vez mais buscando imitar a ela do que toda e qualquer outra pessoa, né? A devoção à Virgem Maria, segundo São Luís, ele diz que essa devoção foi capaz de fazer com que o Senhor se agradasse ainda mais por essa devoção do que quando ele estava pregando com os doutores da lei, quando ele estava evangelizando o nome do Senhor. Então, o próprio Deus se muito mais ficou agraciado com o amor que o Senhor teve, a dependência que o Senhor teve à Virgem Maria, do que no tempo em que ele estava fazendo aquilo que o próprio Deus mandou ele fazer, que era anunciar o seu reino. E aí, a devoção à Virgem Maria também é uma perfeita devoção porque nos une mais diretamente ao Senhor. Quem é aquela criatura que mais está próximo do Senhor, senão uma mãe, né? Então, a Virgem Maria, por ter sido mãe do nosso Senhor, ela de fato está muito mais próximo dele do que nós, do que os santos. Então, é preciso que nós imitemos isso nela e nós tenhamos essa sua proximidade com o Senhor como a nossa grande arma de salvação, né? A devoção à Virgem Maria, ela nos assemelha mais àquilo que Deus quer para nós, que é justamente a santificação de nossas almas, né? A devoção à Virgem Maria também é uma devoção que nos consagra mais diretamente ao Senhor, mais perfeitamente ao Senhor. E por que essa devoção ela nos consagra mais ao Senhor? Porque a Virgem Maria foi aquela que consagrou todo o seu ser, toda a sua vida aos cuidados de nosso Senhor. Então, quando a gente está do lado de alguém que trabalha muito bem, a gente costuma trabalhar bem também naquilo que a gente está fazendo. Por quê? Porque existe aquela pessoa que está nos auxiliando. Então, a Virgem Maria é esse auxílio. Por ela ter trabalhado tão bem, ter se consagrado tão bem aos cuidados de nosso Senhor, ela também irá mais facilmente nos fazer compreender como fazer isso, né? Como entregar-se inteiramente aos cuidados de nosso Senhor. E São Luís ele coloca no tratado algumas perguntas, né, para fazer a todos os cristãos que estão tentando fazer esta consagração. Ele coloca assim: no entanto, quem é que guarda este grande voto do batismo? Quem cumpre fielmente as promessas do santo batismo? Não é verdade que quase todos os cristãos quebram a fidelidade prometida a Jesus Cristo no seu batismo?
E aí ele diz: donde provirá este desregramento universal, senão do esquecimento em que se vive das promessas e compromissos do batismo, e do fato de que quase ninguém ratifica por si mesmo o contrato de aliança que fez com Deus por meio de seus padrinhos. Então, Natália, esta consagração, ela faz com que a gente se una mais a Jesus, com as semanas dos exercícios espirituais, por exemplo, e a gente renuncia ao pecado, por exemplo, nos 12 primeiros dias que a gente tem para se libertar do mundo, não é isso? Exatamente. Se eu me esqueço daquilo que o Senhor me pede, que é justamente a filiação divina, se eu me esqueço que eu sou filho de Deus, que eu vim aqui na terra para anunciar o seu reino, para me santificar, de fato eu me esqueço de todo o motivo da minha existência, né? Às vezes as pessoas colocam: o meu filho é o sentido da minha vida. Não. O sentido da sua vida deve ser o nosso Senhor, deve ser estar junto dele, propagar a sua boa nova, né? O sentido da sua vida deve ser isso. Se nós esquecermos disso, nós de fato não teremos mais sentido de vida, né? O Concílio de Trento e o Concílio de Sens, ele foi capaz de justamente colocar essa grande conclusão, né? O próprio São Luís, ele cita essa passagem, ele diz assim: o melhor meio para remediar os desregramentos dos cristãos é lembrar-lhes as obrigações do seu batismo e fazer-lhes renovar os votos que nele emitiram. Ou seja, o melhor meio para se santificar é se recordar das promessas do batismo. Não há outro meio. Às vezes a gente vai colocando coisas uma em cima da outra, mas o melhor meio é se lembrar que eu sou filho de Deus, que eu vim para ser um santo aqui na terra, para anunciar a sua boa nova, né? Então, o melhor meio que eu tenho para abraçar isso tudo, então, é a devoção à Virgem Maria, porque ela não irá me levar para outro lugar, senão esse, ao lar do nosso Senhor. Ficar ao lado do nosso Senhor e estar totalmente dependente dele, consagrado a ele. E isso, meus irmãos, não pensem que é de um dia para a noite, né? Vocês foram batizados há tanto tempo, né? E até hoje, às vezes vocês caem no mesmo pecado. Então vejam que a consagração, ela vem para acrescentar, ela vem para agregar, melhor dizendo. Então, tudo isso que nós estamos ensinando para vocês é para que vocês sejam pessoas menos pecadoras e mais santas. Toda a consagração, ela vive para que você seja um melhor cristão, para que você não olhe para a sua fraqueza, mas que você olhe para a graça de Deus na sua vida. Que você não busque simplesmente a consagração para que você diga assim: eu sou consagrado. É quando você coloca um sinal no pescoço e você chega nos cantos e acha o melhor do mundo. Pelo contrário, você é o que mais precisa. Você é aquela pessoa que se consagrou porque você reconheceu as suas limitações e viu que a consagração iria ajudar no seu processo de santificação. Então, esta consagração não é simplesmente aquilo que você coloca num pedestal, que você coloca como um troféu na sua vida, que você coloca no seu currículo. Consagrado a Nossa Senhora. Não, pelo contrário. Esta consagração vai lhe ajudar a permanecer na busca pela sua santificação e na dos outros. O próprio nome, ele já sugere, né, que é uma precisão, né, justamente uma necessidade, porque o próprio nome, ele dividendo, significa com o sagrado, é preciso estar com o sagrado. Exatamente. E esta consagração, ela faz com que toda a nossa vida, como a gente explicou no programa passado, nosso corpo, nossa alma, nossos bens interiores, nossos bens exteriores, sejam entregues a Nossa Senhora. E até mesmo o valor, né, das nossas boas obras, como a Natália estava falando. E por conta disso, vão existir alguns méritos que vocês vão entender melhor. Natália, como são esses méritos de Nossa Senhora, essas satisfações que a gente dá a Nossa Senhora? O São Luís vai dizer assim: dá-lhes os nossos méritos, as graças e as virtudes, não para comunicá-los a outro, mas para que, como depois diremos, ela nos conserva, aumente e aperfeiçoe.
Então eu preciso entregar tudo a ela para que ela aumente, aperfeiçoe e embeleze tudo que eu estou entregando a ela. E eu devo entregar, então, todos os meus bens interiores e exteriores, as minhas boas obras passadas, presentes e futuras, né? Também a minha alma e o meu corpo. Para quê? Para que ela dê valor a essas coisas, né? E existem 2 tipos de valores que São Luís vem colocar. Existem os valores satisfatórios ou impetratórios. Os valores satisfatórios, eles satisfazem as penas que nós cometemos através do pecado, né? Seria, digamos assim, claro que nunca iria igualar-se ao pecado, porque o pecado é como uma espada que atravessa o coração do nosso Senhor. De fato, ele fere muito ao Senhor. Jamais uma boa obra praticada por mim irá se igualar ao pecado, né? Que nós cometemos contra o Senhor. Jamais se igualará a ferida. Não é nem ferida, mas a dor que o Senhor sente por nós pecarmos contra Ele. Mas é um valor que satisfaz a pena, né? Que retira a pena dos nossos pecados. Lembra que quando a gente falou sobre o pecado, a gente falou que existe a pena e que também existe a culpa, né? E que algumas coisas retiram, algumas boas obras que nós praticamos, retira de nós a nossa culpa, mas jamais retirará de nós a nossa pena, né? A pena, como várias outras pessoas, por exemplo, quando pratica um crime, fica lá a pena registrada. Durante 5 anos, pelo menos, ela vai ter aquela pena registrada. Mas retirará a sua culpa através do tempo em que ela passar lá dentro da cadeia, praticando aquela pena que foi cometida a ela. Então, aí sim, ela resolverá a sua culpa, mas jamais retirará dela a pena. Então, nós temos um tempo aqui na Terra para retirarmos essa pena de nossa vida, a culpa de nossa vida. E aí, através dessas boas obras, eu consigo retirar esta culpa. E aí a Virgem Maria, ela vem embelezar ainda mais, para que a proporção, pelo menos, fique um pouquinho igual entre o meu pecado e a boa obra que eu pratico. E também existe o valor meritório, né? Que é justamente a vontade de se entregar à Virgem Maria. É o mérito que eu coloco naquilo dali. Eu estou fazendo a boa obra através de quem? Através da Virgem Maria. Então, o Senhor olhará aquela boa obra que eu pratico de uma forma melhor, porque com certeza ela estará menos indigna, menos manchada de amor próprio, menos manchada de orgulho. E isso a gente faz por simples atos, né? É uma oração que a gente, no final da oração a gente diz, nossa, como eu fiz uma oração bem feita, né? Nossa, que pregação bonita que eu fiz. Então, muitas vezes a gente perde os valores que a gente poderia estar dando para Nossa Senhora para distribuir às outras pessoas, quando a gente perde no piscar de olhos, né? Uma coisa simples, onde a gente poderia dizer no final da pregação que todos os méritos desta pregação possam ser entregues a Nossa Senhora, para que isso possa ser um contínuo na nossa vida, que não seja em atos, em situações esporádicas, mas que possa ser em tudo aquilo que a gente fizer. Porque muitas vezes as pessoas se consagram a Nossa Senhora e continuam a mesma pessoa, continua com os mesmos pecados, continua com os mesmos limites, e isso não é bom. Por quê? Porque às vezes a gente se acomoda, né? A gente pensa, eu sou assim mesmo, eu não vou conseguir mudar, e estagna, né? Quando na verdade todos os nossos méritos, tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente dá é por graça e obra de Deus. Não é porque você simplesmente consegue, senão a gente iria para a heresia do pelagianismo, né? Onde eu consigo fazer as coisas, eu não preciso de Deus, Jesus foi somente histórico. Então isso a gente precisa se atentar, porque a consagração é uma verdadeira confiança em Nossa Senhora, que ela vai providenciar tudo na sua vida, né? E São Luís, ele coloca algumas respostas a algumas objeções. Por exemplo, ele coloca assim: não se pode objetar que esta devoção seja nova ou indiferente. Não é nova, pois os concílios, os padres e vários outros autores, antigos e modernos,
falam desta devoção a Nossa Senhora, ou renovação dos votos do batismo, como de coisa praticada antigamente e que aconselham a todos os cristãos. Não é indiferente ou sem importância, porque a principal fonte de todas as desordens e logo da condenação dos cristãos vem do esquecimento desta prática, como a Natália estava falando. Então, tudo isso que a gente está explicando para você, eu não sei se vocês perceberam, que ele fala consagração ou renovação das promessas do batismo, que é para mostrar justamente que não pensem que é uma coisa inventada pela comunidade de discípulos da Mãe de Deus. Não pensem que é algo novo que está chegando no ano passado. Não, é uma coisa que o próprio São João Paulo II fez esta consagração. E vocês puderam muitas vezes perceber que nos nossos livros vão ter muitos santos como referência, porque eles realmente são referência para nós. E vocês podem encontrar muitos outros santos nos nossos livros, São João Paulo II, os santos carmelitas, e todos eles fazem com que esta consagração serviam de suporte, de auxílio realmente. Porque Nossa Senhora, ela é, como a Natália estava falando, aquela pessoa que está do seu lado, aquela pessoa que está de mão estendida para lhe levantar, para você não desistir, para você continuar e perseverar. Então, faça da sua consagração aquela consagração contínua, né? Não pense que no dia 13 de maio, o dia que você se consagrou, seja simplesmente um dia, mas que ele possa perpetuar, né? Que o eco de Deus, que é Nossa Senhora, possa ecoar na sua vida inteiramente, até o último dia da sua vida que Deus lhe conceder. Então, perseverem, não desistam, continuem o curso de consagração. Estamos no capítulo 4º, próximo programa será o capítulo 5, ainda teremos muitos outros programas para passar para vocês, e que vocês sempre rezem, porque a consagração a Nossa Senhora é uma entrega maior, é uma entrega total, melhor dizendo, a Jesus por Nossa Senhora. E Satanás não gosta disso. Então, as batalhas espirituais vão existir. Então, que vocês se armem, sejam verdadeiros guerreiros, com a oração do Santo Terço, com a Santa Missa, o alimento da nossa alma. Então, não busquem coisas pequenas, né? Ah, eu vou rezar só uma Ave Maria hoje. Não. Se você puder rezar o terço, que reze, para que você cresça, se fortifique, né? Para que você fique aquela pessoa rígida, onde consiga, na rocha firme que é Jesus Cristo, estar sempre amparado pela graça de Deus. Então podem entrar no nosso site para conhecer muito mais sobre esta consagração, sobre a comunidade, a fraternidade de discípulos da Mãe de Deus, que vocês vão encontrar não somente formações para a consagração, mas para a vivência de todo cristão que ama e quer conhecer mais a Nossa Senhora. Então, fiquem com Deus e cheirinhos!